Se ele está aqui desde o primeiro dia, você fala, parabéns. Agora, se é uma mãe ou um pai de um filho pequeno, dá um abraço nele. Porque, gente, é difícil estar aqui com uma criança. Dá um abraço nele, por favor. Glória, eu falo porque eu tenho uma pequenininha, é difícil. Glória a Deus, que bom que você está aqui. Amém? Vamos lá. Vamos lá para a palavra do Senhor? Pode se sentar. Antes da gente ler a palavra, eu vou contar um testemunho. Glória a Deus. Amém? Pode sentar, fica à vontade. Antes da gente ler a palavra, eu vou contar um testemunho. A pastora Liz já perguntou aqui, né? Quem está aqui desde do primeiro ano da campanha. Mas eu estou aqui desde o primeiro ano da campanha. Estou aqui desde o primeiro ano dessa igreja. Enfim. Mas, todas as vezes que eu coloco lá no meu projeto de vida, que eu escrevo meu projeto de vida, Deus sempre atende, ou honra, ou a minha vontade está alinhada com a vontade de Deus, enfim, mas Deus sempre me responde. E 2022 não foi diferente, glória a Deus por isso, né? Então eu estava aí algum tempo sem trabalhar na minha área, e eu coloquei lá no meu projeto de vida que eu queria voltar a atuar na área que eu sou formada, mas estava difícil, porque já fazia muito tempo que eu não estava trabalhando, né? E aí apareceu uma outra oportunidade numa outra área que não tinha nada a ver com o que eu fazia, mas, né, como a gente também precisava trabalhar, porque a gente tem uma filha pequena, né? A gente aceitou. E aí, depois de um mês que eu estava trabalhando lá, mas eu sabia que aquele não era o trabalho que Deus ia me dar, né? E aí, depois que eu estava um mês lá, apareceu essa outra oportunidade que era na minha área de atuação, só que eu ia ter que trabalhar bem mais. Tipo, eu ia ter que trabalhar sábado, que eu não gosto, eu nunca trabalhei no sábado. E ia ter que trabalhar muito mais, né? Ia ter que abrir mão de algumas coisas, enfim. E eu fiquei naquela, né? Ai, Deus, será que eu aceito? Será que eu espero? É do Senhor? Não é do Senhor? Né? E, como a gente sempre fala aqui, Deus fala primeiro com o pregador, depois com a igreja, né? E a palavra que eu trouxe, que Deus me usou para trazer no ano passado, é que a colheita viria, mas teria muito trabalho. E aí, quando veio essa oportunidade, eu fiquei na dúvida, eu perguntei para Deus, Deus falou, vai lá e dá uma olhadinha na palavra que você mesmo pregou nesse ano, né? E aí Deus me lembrou do que Ele tinha falado, né? Que a colheita viria, mas teria muito trabalho. Eu falei, então é isso mesmo, vamos lá. E Deus me honrou, né? Era um trabalho temporário, mas eu fui efetivada e fiquei lá, glória a Deus por isso, né? E foi muito trabalho mesmo, mas agora nós já estamos no horário normal, então Deus me respondeu. E eu quero que esse testemunho edifique a sua fé, né? E que você veja que todas as palavras que são ditas aqui, né? Que todas as mensagens que são pregadas aqui, é Deus construindo algo em nós. E aos pregadores, quem sabe, né, a sua mensagem seja para você mesmo. Fique atento. Amém? Então, vamos lá. Vamos abrir a palavra do Senhor? Que o tempo corre ali naquele relógio, Senhor Jesus. 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Se quiser ficar de pé, conforme você for achando. 1 Coríntios 9, 24, dos versículos 24 ao 27. 1 Coríntios, capítulo 9, dos versículos 24 ao 27. Glória a Deus. Amém, Jesus. Quem achou diz, eu amo a Bíblia. Meu Deus, vocês estão muito fera. Quem não achou ainda diz, eu também. Ninguém vai dizer, né? Amém? Diz assim a palavra do Senhor.
Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Não, você não entendeu. Mas nós fazemos para ganhar a coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesma não venha a ser reprovado. Amém? Feche teus olhos por um instante. Amado Deus, nós te louvamos por essa noite, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós, e nós queremos ouvir a sua voz nessa noite, Deus. Que os nossos ouvidos estejam atentos e os nossos corações estejam disponíveis para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode tomar seu lugar. Glória a Deus. Então, prosseguindo para o alvo é o nosso tema aí desse ano. E no dicionário, eu sempre gosto de trazer o significado, né? Do significado de prosseguir é insistir, continuar em frente, continuar rumo ao seu destino. O sinônimo de prosseguir é perseverar, permanecer e avançar. Eu creio que esse ano o convite de Deus para nós é isso e muito mais. Amém? Deus já está construindo algo aqui ao longo desses dias, e Ele já tem falado a respeito disso. Né? Para uns, Deus vai dar a direção de avançar, de ir além, de subir de nível. Né? Outros para continuar onde parou, ou para dar um start naquilo que estava estacionado. Para outros, Deus vai falar para não desistir, para permanecer. Para outros, Deus vai alinhar qual é o alvo, Deus vai mostrar qual é o alvo, para motivar e seguir em frente. Seja qual for essas direções que Deus está te dando, quem já ouviu Deus falar aqui nessas 6 últimas pregações? Aí, ó. Quem já teve resposta de Deus? Ou aquilo que Deus vai dar até o dia 12, né? Seja qual for, qualquer uma dessas palavras ou dessas direções vai nos dar ao nosso alvo, que é Cristo. Amém? É isso que Ele está construindo em nós. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo que Deus ministrou no meu coração há muito tempo já, a respeito de prosseguir. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre prosseguir. E quando eu leio esse texto aqui de Coríntios, eu vejo chaves e segredos que Deus dá para nós a respeito de prosseguir, de avançar, de continuar, né? E o tema da mensagem de hoje é 3 segredos para prosseguirmos rumo ao alvo. Amém? Então, Paulo, ele compara a nossa caminhada cristã com o estilo de vida de um atleta. Né? Então, ele está comparando aqui o que um atleta faz, o objetivo, o alvo dele, e o que isso tem a ver com a nossa caminhada. Né? E ele dá o exemplo aqui, se a gente prestar atenção no que a gente leu ali, ele dá exemplo de corredores e de lutadores. Né? Mas porque isso era esportes que eram comuns na cidade de Corinto. Mas, né, se a gente for olhar aí todas as atividades, todas as competições, elas têm essas características. E Paulo está dizendo que a nossa caminhada com Cristo é semelhante a isso. Que prosseguir, que andar com Cristo, que estar com Ele é semelhante a um estilo de vida de um atleta. Então, embora hoje nós não sejamos atletas, apenas alguns, né? Se você não pratica exercício, enfim, como eu, mas nós vamos aprender a ser atletas espirituais, pelo menos, amém? Né? Para que a gente possa aprender 3 segredos que estão aqui nesse texto, que vão nos ajudar a prosseguir rumo ao alvo que o Senhor Jesus
que é o Senhor Jesus, aliás, né? Os segredos que a gente encontra aqui são segredos que eu também já apliquei na minha vida espiritual e dá certo, pode confiar. Amém? E o primeiro segredo que tem aqui, lá no versículo 24 já, tem o seu alvo definido e concentre todas as suas forças nele. Paulo vai dizer ali no 24. Vocês não sabem que todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Então, qual é o principal alvo ou o principal objetivo de quem corre? Ganhar, obviamente, né? Todo mundo está ali na competição para ganhar. Embora apenas um vá ganhar o prêmio, né? Todos têm esse objetivo e têm esse propósito, né? Mas no reino de Deus, né? Todos nós podemos alcançar o alvo e o objetivo. Glória a Deus por isso, né? Não existe um apenas, mas todos podemos atingir. E o nosso alvo aqui é Cristo. Deus já falou um pouquinho aqui em uma das pregações, né, que o nosso alvo precisa ser Ele. Ele precisa ser o objetivo. Aliás, o texto que é a base da nossa campanha aqui, lá em Filipenses, vai falar isso, né, que eu prossigo para o alvo, que é alcançar a salvação em Cristo Jesus, né? Então, o nosso alvo precisa ser Cristo, nos aproximar dEle, conhecer a Ele, nos tornar mais parecidos com Ele e, por fim, a salvação, né? É isso que precisa estar bem definido no nosso coração. E embora Deus já tenha falado isso aqui, talvez Ele vai reforçar até o último dia, né? Os pregadores já ficam assim, não prega a minha pregação. Né? E embora Ele vá falar isso várias vezes no seu coração, então, se Deus repetir isso mais que uma vez, fique atento, né? Ele está dando um sinal. O alvo é Ele, né? E nós precisamos refletir e pensar se é isso mesmo que nós temos que nós estamos buscando enquanto nós estamos aqui. Será que nós temos buscado a Cristo e quem Ele é, ou nós estamos aqui nesses 12 dias buscando o que Ele pode nos dar? Então, Paulo estava dizendo que ele fala que corram de tal modo que alcancem o prêmio. Foquem naquilo que vocês estão buscando, né? Concentre todas as suas forças a ponto de que você ganhe, que você conquiste isso que você está almejando. E se o nosso alvo é Cristo, todas as nossas forças precisam estar concentradas nele. Então, que os nossos olhos, que o nosso pensamento, que as nossas atitudes estejam focadas nele. Se Ele é o nosso alvo, nós precisamos concentrar todas as nossas forças nele e estar com os olhos fixos nele. Quando nós estamos com os olhos fixos em Jesus, nós não vamos nos abalar ou nos deixar ser vencidos pelas circunstâncias, ou não vamos nos frustrar com o que os outros vão fazer. Quando alguém está competindo, ele não fica focado no outro, mas ele está focado naquilo que ele precisa conquistar, né? Então, que nós estejamos focados e investindo todas as nossas forças no nosso alvo, que é Cristo. Esse é o primeiro segredo que Paulo está deixando aqui para nós. O segundo é: seja constante. Ele fala assim, no 25... Todos os que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Nós precisamos ser constantes. Nós precisamos estar constantes na presença de Deus. O atleta, quando ele vai participar de uma competição, ele é constante no seu treino. Ele mantém uma rotina de treinos para que quando chegar o dia da competição, ele esteja preparado, o seu físico esteja preparado. Nós também precisamos treinar e estar constantemente buscando a presença de Deus, almejando as coisas espirituais, para que nós possamos alcançar esse prêmio, que é a nossa salvação. Nós precisamos buscar essa constância. Sabe, gente, a inconstância
é o que mais derruba crente nos dias de hoje. Essa oscilação, de hoje não, né? Desde sempre. Lá na Bíblia, lá no Antigo Testamento, o que acontecia com o povo de Israel? Eles estavam bem, daqui a pouco, estavam mal. Daí, clama, olha, glória a Deus. Igual o pastor se assustando com o ventilador. Aí, daqui a pouco, eles buscavam a Deus lá em cima. Daqui a pouco, lá embaixo de novo. A inconstância, ela está rondando o cristão. Está rondando o povo de Deus. E nós não podemos deixar que essa inconstância nos impeça de alcançar o nosso objetivo. Nos impeça de estar mais perto de Jesus, de se tornar cada vez mais parecido com Ele, de alcançar o prêmio que Ele tem para nós. Amém? Vocês estão comigo? Lá em Salmos 1:4 vai falar assim que o ímpio é como a palha que o vento leva. Por que ele deu esse exemplo? Porque a palha, ela é vulnerável ao vento, né? Se o vento soprar, lá em cima. Se o vento parar de soprar, lá embaixo, né? Que tipo de cristão que nós vamos ser em 2023? Aquele que, quando tiver o evento, lá em cima. Se ninguém estiver fazendo nada, lá embaixo, né? Se tiver um movimento, tô dentro. Mas se ninguém fizer nada, tô lá embaixo, né? Deus está nos alertando, está nos avisando, nos dando um alerta. Seja constante. Eu tenho um objetivo para vocês nesse ano. Prossigam para o alvo. Constante. Com constância. Não sejam inconstantes. Não sejam como a palha. Não sejam levados apenas por movimentos, por vento. Mas sejam constantes na caminhada que eu preparei para vocês. Amém? Um dia eu estava fazendo discipulado e eu estava discipulando uma pessoa que ela vivia essa inconstância. E ela perguntou assim: Anny, eu não sei. Um dia eu estou aqui, daqui a pouco eu não estou mais, daqui a pouco eu estou aqui de novo. E eu não sei qual que é o meu problema, né? E aí a gente foi trabalhando e foi conversando, e a dificuldade é realmente essa, a inconstância. Eu não consigo permanecer. Quantas pessoas começam belezinha no começo do ano? Não vou ler a Bíblia toda esse ano. Vou fazer todas as escolas. Vou ser bem ativa lá na minha célula. E aí começa o ano, aí chega lá no mês 7, que é o mês que nós estamos hoje. Né? E aí já não está mais tão animado, né? Já não tem mais não tem nenhum evento no mês 7 na igreja. É só lá a célula, o culto. E aí a palha vai caindo, porque não tem um movimento, não tem um grande evento, não tem nada que me motive. Só que a nossa motivação e o nosso alvo precisa ser Cristo. Deus está nos alertando e eu quero que você guarde isso no seu coração, porque o mês 7 vai chegar. E que nós não sejamos essa palha, mas que nós venhamos permanecer. Cristãos que não têm uma constância na sua vida com Deus, não criam raízes, não produzem frutos, acabam se frustrando na sua vida com Deus e desistem no meio do caminho. É por isso que lá no mesmo salmo, Deus vai dizer ali que, mas aquele que está plantado junto a ribeiros de água, ele vai crescer e ele vai produzir. Nós precisamos ser constantes, porque aquele que é constante, ele cria raízes fortes, ele cresce, produz galhos e folhas bonitas e frutos bonitos na presença de Deus. Nós precisamos buscar
essa constância. A constância, ela vai valer mais do que a nossa intensidade. Porque pessoas que vivem só de motivação, que precisam de uma motivação o tempo todo, que precisam de alguém ali o tempo todo. Vamos lá, vamos fazer isso aqui? Vamos tudo. Agora a nossa célula vai fazer um jejum. Agora a nossa igreja vai fazer os 21 dias de jejum. Aí a pessoa vai. Mas se ninguém promover um jejum, se ninguém promover uma oração, se ninguém está promovendo, está tudo bem. Eu vou fazer quando alguém for fazer. Né? A pessoa vive só de momentos intensos. Mas depois daquele evento, acabou. Nem sempre a intensidade nos levará a permanecer. Se a gente só viver de momentos intensos, isso não vai nos ajudar a permanecer. Mas sempre que nós estivermos constantes na presença de Deus, Ele nos levará a aumentar a nossa intensidade. E Ele nos levará a outro nível de intimidade com Ele. Então, que essa chave, esse segredo que está aqui, venha ficar bem guardado no nosso coração. Nós precisamos estar constantes na presença de Deus. Seja em janeiro, que estamos todos aqui, todo mundo animado. Seja quando chegar maio, junho, julho, agosto. Que nós sejamos a mesma pessoa aqui do começo. Intensos na presença de Deus. Que quando você chegar lá em junho, quando você chegar em julho, a gente continue lendo a palavra de Deus. Buscando Ele, amém? Jejum, aleluia. Amém? Quando chegar julho lá, que nós venhamos continuar fazendo as escolas, amém? Glória a Deus. E o terceiro segredo, seja disciplinado e intencional. O atleta, ele se submete a treinos rigorosos e se priva de muitas coisas para alcançar o seu objetivo. O atleta, para alcançar o seu alvo, ele seleciona aquilo que ele vai se alimentar, ele tem uma rotina de quantas horas ele vai dormir, porque tudo isso vai afetar naquilo que ele almeja, que é conquistar o prêmio. E lá no versículo 26, Paulo ele vai falar assim, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Ou seja, Paulo está dizendo, eu sou disciplinado e eu sou intencional no que eu estou fazendo. Eu sou disciplinado, eu não estou fazendo aleatoriamente isso aqui. Eu sei o que eu estou fazendo, porque eu sei aonde eu quero chegar. Eu sou disciplinado no que eu estou fazendo, porque eu sei que é necessário. Sabe, disciplina não tem a ver com fazer o que eu quero, mas tem a ver com fazer aquilo que eu preciso fazer. Que em 2023 a gente seja disciplinado na nossa vida espiritual. Que a gente não faça apenas aquilo que a gente quer fazer, mas que a gente entenda que nós precisamos estar aqui. Que nós precisamos buscar a presença de Deus. Que não é apenas um querer, eu amo estar lá na casa de Deus, é bom estar lá com os irmãos, quando está tudo bem. Quando não está tudo bem, aquela igreja não presta. Não, mas que nós sejamos disciplinados a ponto de que se tiver tudo bem, eu estou aqui. Mas se não tiver, eu estou aqui também. Se vir os dias difíceis, eu vou estar aqui. E se vier os dias bons, eu vou estar aqui também. Seja disciplinado e seja intencional. A caminhada com Cristo exigirá de nós esforço, disciplinas espirituais para avançarmos o nosso alvo. Vai exigir de nós tempo de qualidade, oração, meditação na palavra. A gente já ouviu isso aqui também. Nossa caminhada com Cristo exigirá que nós sejamos intencionais. Sabe o que é ser intencional? É eu selecionar aquilo que eu vou assistir, de série, de filme, selecionar aquilo que eu vou ouvir, selecionar aquilo que eu vou ler, selecionar aquilo que eu vou assistir lá na minha televisão,
selecionar as amizades e as conversas que eu vou ter. Ser intencional é tudo que eu for fazer, eu buscar fazer para alcançar o meu objetivo, para alcançar o meu propósito. Mas, às vezes nós estamos caminhando com Cristo e não estamos atentos a isso. Nós achamos que não tem problema. Não tem problema. Mas Deus está nos dizendo, seja intencional no que você está vendo, ouvindo, o que você está lendo, aonde você está, seja intencional. Que tudo que nós formos fazer seja com um objetivo, seja com um propósito de alcançar o nosso objetivo, o nosso alvo. Amém? Fica de pé aí no seu lugar. Glórias a ti, Deus. Paulo, ele deixa claro aqui no texto que ele é intencional, disciplinado e constante. Que nós venhamos nessa noite orar e pedir a Deus para que Ele nos ajude a ser intencional na nossa vida. Que a nossa vida seja voltada para aquilo que Ele quer, para aquilo que vai me aproximar dEle. Que nós sejamos disciplinados. Que nós venhamos do jeito que nós, na intensidade e na constância que nós estamos aqui, 12 dias, que nós sejamos constantes e disciplinados nos próximos 12 meses. Deus está nos convidando em 2023 para a gente avaliar a nossa caminhada com Ele. Tenho certeza que se Deus está nos instigando e nos motivando a olhar para Ele, é porque Ele quer fazer grandes coisas na nossa vida. Ele quer fazer grandes coisas na nossa igreja. Ele quer fazer grandes coisas também, sim, lá no nosso profissional, no nosso familiar, no nosso sentimental. Sim, tudo isso é importante para Deus. Mas que nós estejamos com os nossos olhos fixos nele. Que nós estejamos seguindo e olhando para Ele, aonde nós formos, aonde nós estivermos, naquilo que nós formos fazer, que os nossos olhos estejam nele. Que nós sejamos intencionais, que nós sejamos constantes, que nós não venhamos nos deixar se abalar pelos dias maus que virão. Oh, Espírito Santo de Deus, eu quero te convidar nessa noite a pedir isso para o Senhor, porque sozinho nós não vamos conseguir.